da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, na data de 11 de agosto de 2025. Submeto à aprovação a ata da sessão anterior. Pela aprovação. Declaro aprovado. Queria cumprimentar os colegas da Câmara, desembargador Walsh, desembargadora Joriza, doutora Elizabeth, a doutora Livramento, que agora não sai mais daqui, baixar um decreto, ficar por aqui permanentemente. E também, com muita alegria, registrar a presença do desembargador Evaldo, que veio contribuir na formação do quórum dos processos de votação ampliada. Comentar também o doutor Humberto Ibiapina, antigo representante ministerial, e procurador da Defensoria Pública, que ainda não identifiquei o nome de sua excelência. Servidores, sua vice-secretária, advogados e o sistema virtual. Vamos iniciar a nossa sessão com o julgamento dos processos com o caminho de quórum ampliado. Para liberar nossos colegas que estão aqui para esse fim, desembargador Livramento, desembargador Luiz. Iniciando pelo... Eu queria registrar o meu impedimento no julgamento desses dois processos. Parece coisa bem, assim, providencial, né? Eu pedi vista desses dois processos para poder identificar o meu impedimento ao exame dos autos, que o Gleidson Filho havia ofertado decisões em ambos. Eu passo a presidência ao desembargador Walsh para a condução do julgamento. Obrigado, senhor presidente. Eu chamo o item 117 da pauta do PJE. É a apelação civil 011-9820, dígito 07.2019, em que são apelantes e apelados as lojas de Riachuelo S.A. e o Estado do Ceará. O processo é da minha relatoria. No julgamento inicial, eu proferi voto no sentido de conhecer da apelação das lojas de Riachuelo para dar-lhe provimento, julgando prejudicada a apelação do Estado do Ceará, a desembargadora Maria do Livramento e a juíza convocada Elizabeth Silva Pinheiro, voto divergindo do relator para negar provimento aos apelos. A desembargadora Joriza Pinheiro, reanalisando a matéria, altera seu voto para acompanhar a relatoria. Em seguida, o desembargador Francisco Gleis pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. E deu-se, então, por impedido, não é isso? Impedimento. Impedimento em razão da participação do Gleidson Filho, Tá no primeiro grau. Então, eu indago ao desembargador Evaldo, primeiro agradecendo a sua participação, a sua presença aqui, desembargador Evaldo, e indago como vota Vossa Excelência. Pois não, presidente. Agradeço a participação e já renovo aqui os cumprimentos a todos os presentes, pessoa de Vossa Excelência, e assim que precisar estarei aqui presente, como convocado. Eu vou pedir vênias às desembargadoras, a desembargadora Livramento, assim como a doutora Elizabeth Pinheiro, mas vou acompanhar Vossa Excelência. Obrigado, desembargador. Confirmando o voto provisório. Obrigado, desembargador Evaldo. Vou programar o resultado. Apelação das lojas de Riachuelos julgada procedente e prejudicado a apelação do Estado do Ceará. Decisão por maioria.
E o item 118 é uma situação muito parecida, só que é o oposto. Eu chamo o item 118, apelação civil 040-0128, dígito 80.2018, em que apelante Clara S.A. e apelado Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro, na sessão de julgamento iniciada anteriormente, a eminente relatora votou no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe parcial provimento, sendo acompanhado pela desembargadora Maria do Livramento. Eu, na ocasião, apresentei voto divergente para dar provimento ao apelo. A desembargadora Joriza, reanalisando a matéria, altera seu voto para acompanhar a divergência. O desembargador Gleice Pilvister deu-se por impedido e eu indago ao desembargador Evaldo como vota. Neste caso, que é exatamente como Vossa Excelência disse o inverso, eu vou pedir vem da outra relatora, doutora Elizabeth, para acompanhar o voto de Vossa Excelência. Voto divergente. Divergente. Dissidência. Obrigado, desembargador Evaldo. Proclamo o resultado. Recurso recurso provido, apelação provida, decisão por maioria vencida a relatora. Eu devolvo então a palavra ao desembargador presidente. Agradeço ao desembargador Washington e agora vamos agradecendo também a participação da desembargadora Livramento nessa sessão de julgamento ampliado, assim como o desembargador Evaldo, pela prestimosa colaboração. Fique à vontade, amigo. Agora vai haver a sua despedida, viu? Você quer estar não para acompanhar aqui a despedida dela? Porque ela ia fazer a saudação. Ela ia fazer a saudação para você. Ela vai fazer a saudação que ela queria fazer naquele dia. E eu pedi para ficar para hoje. Eu vou só, é rápido. Uma coisa que Rapidíssimo. vindo espontâneo, né? Só para dizer o quanto foi, eu vou dizer maravilhoso esse período, né? Da sua permanência no nome da Terceira Câmara de Direito Público. Foi um tempo de, assim, em que o Livramento vem só para agregar o espírito dessa Câmara, que é o espírito de um debate responsável e muito respeitoso, e um respeito, inclusive, à divergência, ao ponto de vista do outro, um olhar atento que ela sempre teve aos processos. A gente vê nos votos o cuidado, a atenção, e é muito bom participar de uma Câmara que tem uma julgadora como a Livramento, porque a gente vê que ela examinou tudo, de trás para frente, de frente para trás, e realmente, às vezes, até com muita acessibilidade, mas, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade aos precedentes da Câmara e aos precedentes dos tribunais superiores, e, ao mesmo tempo, aquela responsabilidade de aplicar o ordenamento jurídico, mesmo quando dói no coração. Então, Livramento, para dizer o quanto você é admirada e querida, e que onde você estiver, com certeza, você será feliz e você traz luz ao seu entorno. Então, muito obrigada por essa convivência feliz. Certo? Estamos aqui do lado e, enfim, lhe desejo que você seja feliz nessa nova jornada que foi de muita coragem, de voltar para o privado, nesse momento de desafio do próprio Tribunal de Justiça, em que você já tinha vindo de lá, e a sua equipe, e estão novamente voltando para melhor servir, porque onde está se precisando, né, da sua contribuição. Muito obrigada. Bom, eu também quero me manifestar. Conheço a Livramento desde a época da Faculdade de Direito da UFC, nós somos colegas de faculdade,
Terminada a faculdade, eu fui reencontrar a Livramento, grávida do primeiro filho, juíza de Cariré. Eu cheguei lá uma tarde, ela me recebeu na casa dela, despachou o meu processo, né? Eu era advogado ainda. Depois fui reencontrá-la, eu já presidindo o Tribunal de Justiça e a Livramento, titular de um juizado exemplar, uma juíza de altíssima qualidade técnica, comprometida com o seu trabalho, com o seu labor, respeitada na magistratura, e quis o destino que eu, como presidente, a nomeasse desembargadora, desse posse a ela. E foi uma inovação, porque ela tomou posse na sessão em que foi nomeada. Foi a primeira vez no Ceará que se fez isso, no Tribunal do Ceará. E, para minha felicidade, ela veio compor a nossa Câmara, né? E aí foi que eu tive a oportunidade de perceber, de avaliar pessoalmente o altíssimo nível da nossa colega em todos os quesitos que você possa imaginar. Ela é preparada, ela tem cultura jurídica, ela tem bom senso, discernimento, é extremamente ética e, como eu já disse, com total compromisso com o trabalho, com a instituição Poder Judiciário. Então, a minha amiga, como você disse, você vai ficar aqui pertinho. Eu lamento que você, mas foi por força das circunstâncias, fez essa opção, aderiu a um plano da presidência para resolver um problema de gestão. Havia um assoberbamento das câmaras de direito privado e foi preciso fazer uma mudança. E você, gentilmente, se submeteu, aceitou o sacrifício de ir para uma área de onde você já tinha vindo para cá, né? Já tinha saído do privado para o público. Mas saiba que você tem em mim um grande admirador e um amigo. Eu quero começar agradecendo aqui o desembargador Washington, que ele não Ela quer falar? quer, que ele não só me nomeou, ele fez eu estar aqui, porque tinha acontecido o acidente com meu filho e ainda estava todo mundo muito perturbado com a história e eu não queria assumir. E ele me deu força, me fez. Se não fosse ele, eu não teria assumido, não. Eu teria continuado lá no juizado, onde eu já estava. Sim, Elizabeth, pode ser. Eu faço minhas as palavras que foram ditas, realmente são verdadeiras. E eu acrescento um detalhe bem importante. Você tem um espírito acolhedor e de apaziguar a situação. Então, você se identifica muito com o direito nesse ponto, em todos os pontos, mas principalmente por isto, porque onde você está, você traz uma paz, uma tranquilidade no ambiente que é impressionante. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu espírito também de ajudar, e mesmo com a área mais difícil, de mais trabalho, mas com o sentido realmente de contribuir com a administração. Eu admiro muito isso nas pessoas, essa característica das pessoas que são desafiadoras, gostam de desafiar no sentido de ajudar alguém ou algo de grande importância. Parabéns. Gostei muito dessa convivência aqui na Câmara. Eu vou sair, estou saindo já do direito privado público para o direito privado, porque desde que eu estava lá no direito privado, que eu defendia uma atitude, uma ação para melhorar, porque só sabe o que é aquilo quem está lá, quem já passou por lá. É uma diferença estúpida, não tem como comparar com as demais câmaras de direito criminal e direito público.
E como eu já defendia muito essa atitude, eu não podia deixar de contribuir. Mas eu contribuí, eu fui a última pessoa que se dispôs a ir, porque se eu não aceitasse, o Heráclito me disse, desembargador Heráclito, não se realiza. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. E estou com compromisso, eu vou sair logo mais, daqui a uns dias, mas eu vou deixar o gabinete completamente no ponto de caminhar. Eu recebi 66 liminares para decidir, eu termino hoje, os 66, e vou fazer todos os despachos e tudo que é de urgência, e vou deixar o gabinete no ponto da pessoa que me suceder, prosseguir com o trabalho diário. Acho que eu nasci para isso mesmo, não tenho como fugir, então, não sei, acho que eu não sei mais fazer outra coisa, é só isso, eu vivo para isso, para julgar e para fazer bem ao judiciário. Eu viro uma cobra quando alguém fala mal do judiciário, da justiça, do desembargador, dos ministros, eu não suporto, porque eu tenho esse pensamento. Para mim, tudo é muito bom, tudo é perfeito, é o poder que o povo ainda acredita, né? Então, eu tenho que defender de todas as formas. Vou com saudade, a Câmara é muito boa, parabéns a todos, é muito boa, a matéria é muito boa, tudo é muito bom, mas eu quero fazer esse outro lado. Muito obrigada. Obrigado você, amiga. Boa sorte. Vamos continuar nosso trabalho. Na sequência, temos processos com pedidos de sustentação oral. 15º, todos são PJE. 15º é o processo 020-2068-97. Apelantes, Raimunda Vilma Vieira e outros. Advogada, Maria Carolina Pedrosa Lima. Apelado município de Quiterianópolis. Relatoria do desembargador Washington. A pedido de sustentação pela doutora, está presente a doutora Maria Carolina Pedrosa ou virtualmente? Ausente? Então, vamos em homenagem ao pedido de sustentação. A palavra o eminente relator para a síntese do julgamento, podendo ser pela ementa. Não está presente. Não, senhor presidente, aqui eu vou ler o procedimento constitucional e administrativo, recurso de apelação, ação de cobrança servidores públicos do Magistério Municipal de Quiterianópolis, complementação do Fundef e Fundeb, precatório oriundo da diferença de Fundeb, Fundef. Emenda Constitucional 114/21 reconhece a subvinculação dos precatórios aos profissionais da educação para pagamento de abono superveniência de lei local, reconhecendo o direito ao abono, apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. Doutora Elizabeth, mantém o voto. Sim, desembargador, mantém o voto. Vereadora Jorinha. Também, acompanhando o relator. Anuncia o resultado. A turma, à unanimidade, conhece da parcial provimento ao apelo.
19 da pauta, é o processo 300.2767/44/2025. Agravante município de Fortaleza, agravado AMCQ Participações de Negócios S.A. Pedido de sustentação pela doutora Iáscara, está aqui já a postos. Relatoria da desembargadora Jolisa Magalhães Pinheiro. Doutora, dispensa a leitura da relatória. Vossa Excelência tem o prazo regimental para sustentar. Excelências, boa tarde, senhora relatora, senhor presidente, mais presentes. O caso em análise ele é um caso teoricamente simples, que trata-se de uma integralização de capital numa empresa. Os sócios da MCQ integralizaram com imóveis o capital social da empresa. Acontece que o município de Fortaleza entende que, nesse caso específico, ele poderia fazer uma avaliação do valor do imóvel e realizar a cobrança do ITBI. Com base em quê? No tema 796 do STF, né? Pois bem, a empresa fez a integralização, o procedimento antes do julgamento do tema era qual? Faz a integralização, entra com o pedido administrativo na CEFIM, solicitando a declaração de não incidência do ITBI. Então, a empresa fez isso. Quando a empresa procedeu, houve um parecer da PGM, na época, procurador-geral, autorizando a administração pública tributária a proceder com esse lançamento. Então, o que foi que o município de Fortaleza fez? Avaliou o valor do imóvel, entendeu que o valor do imóvel era superior ao valor integralizado, deu a declaração de não incidência sobre o valor que estava sendo integralizado e o valor da diferença, ele cobrou o ITBI. O processo administrativo em relação ao lançamento, não em relação à avaliação, em relação ao lançamento, tramitou durante a esfera administrativa, sendo todos os pedidos, né, reclamação, recurso voluntário, negado em todas as instâncias administrativas, com base sempre nesse parecer. Veja, não há legislação municipal ou federal, né, no presente caso, que autorizasse o município de Fortaleza a fazer essa avaliação. Pois bem, foi protocolado a ação anulatória. E na ação anulatória foi demonstrado o distinguish entre o tema 796 e o caso em análise. E qual é esse distinguish? O tema 796, quando foi julgado pelo STF, a empresa fez uma avaliação do valor do imóvel. A empresa, que estava integralizando no capital social, avaliou o imóvel dela e disse, esse meu imóvel aqui vale R$800 mil, mas eu vou integralizar apenas R$24 mil. Os R$778 mil, ele ficou como reserva de capital, era ágil, ficava lá no patrimônio líquido da empresa. E o que foi que o município fez naquele momento? Se esse valor não foi integralizado e está à disposição da empresa, eu tenho que cobrar o ITBI, porque esse valor não houve a integralização, e a Constituição Federal, ela só dá a imunidade sobre o valor integralizado. No presente caso, o valor integralizado foi 100% do valor que continha a declaração de imposto de renda dos sócios da empresa. Se a Prefeitura de Fortaleza quisesse fazer a avaliação do imóvel, ela tinha que obedecer o que diz o tema 1113 do STJ, que fala: você pode, Prefeitura, fazer a avaliação do imóvel, desde que haja um processo administrativo para verificar a avaliação, onde haja o contraditório e a ampla defesa, para a empresa verificar os parâmetros, e onde haja a oportunidade para a empresa de querer integralizar ou não aquele valor total. No presente caso, não foi isso que aconteceu. Foi solicitada a liminar. Por quê? Porque a empresa vai ser inscrita em dívida ativa, a Prefeitura de Fortaleza vai entrar com a execução fiscal, para a gente fazer a defesa vai ter que dar uma garantia, discutir embargos, e já tem também julgado do STJ que fala que não cabe embargo de declaração quando o julgamento já está em fase de ação anulatória. Né? Então, o embargo vai ser inócuo, porque já existe uma ação que está discutindo. Então, foi solicitada a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade, não para cancelar a cobrança, mas somente que a empresa não fosse constrangida, inscrita feito protesto, inscrita no SPC e no Serasa, inscrita no CADIM, né? Para que ela pudesse
continuar suas atividades empresariais, porque a gente sabe que hoje, sem uma CND, quando a empresa tem uma inscrição municipal, a atividade da empresa fica prejudicada. E aí o juiz, ele analisou, verificando os precedentes inúmeros, tanto do presente tribunal, como os nacionais, de todos os tribunais, Brasília, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, de todos os 27 estados do Brasil, ele deu a liminar. A Procuradoria de Fortaleza recorre e pede para suspender essa liminar. E pede no agravo a tutela recursal, né? E é deferido o pedido da Prefeitura de Fortaleza. Com base que? Com base que há grande prejuízo para o município se ele não cobrar esse ITBI. Que a empresa pode se evadir de cobrar. A empresa está integralizada com vários imóveis, que a própria prefeitura já disse que é muito superior ao valor que ela avaliou. Então, a empresa não tem como evadir, os imóveis não tem como desaparecer, né? Então, foi verificado que há uma grave ameaça pelo não recolhimento do ITBI. E a grave ameaça da empresa não foi verificado, né? A gente entende que, nesse caso específico, o tema 796 foi interpretado de uma forma diferente do que efetivamente foi julgado, porque, sim, o tema, quando a gente lê, ele induz ao erro, é necessário que a gente conheça, de fato, as peculiaridades do caso concreto que está ali, e também não foi observado, a gente entende, o tema 1113 do STJ. Por essas razões, a gente pede que o agravo de instrumento seja negado provimento, com o provimento do agravo interno apresentado. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutora Askman. A palavra, eminente relator. Obrigado, presidente. Cumprimento a doutora Yasper. Nós conversamos já várias vezes, né, até chegarmos aqui ao julgamento, e ela sempre tem uma fala objetiva, né, e coerente, né, um desencadear das ideias, né, um raciocínio que leva à conclusão a que ela defende. Mas o meu entendimento é diferente, né, do que está sendo trazido pela doutora Yasper. Eu vou ler a proposta de emenda e me coloco à disposição dos colegas, caso haja a necessidade de outros esclarecimentos. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à diferença entre o valor venal dos imóveis apurado pelo fisco e o valor histórico contábil declarado pela empresa agravada, utilizado como base de cálculo para integralização do capital social. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se o valor contábil constante da declaração de imposto de renda pode ser adotado como base de cálculo ITBI na integralização de capital social. Razões de decidir. De acordo com o artigo 138 do CTN, a base de cálculo ITBI corresponde ao valor venal dos bens ou direitos transmitidos, o qual deve ser compreendido como uma estimativa objetiva do valor de mercado do imóvel na data da transmissão, refletindo sua real capacidade econômica. A imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal, abrange exclusivamente o valor efetivamente utilizado para a integralização do capital social, sendo legítima a tributação do montante que exceder esse limite, conforme consolidado no tema 796 do STF. E aqui eu abro um parênteses para dizer que eu não consegui visualizar a distinção que sustentada pela doutora Yasper para afastar a aplicação do tema 796 ao caso concreto. No caso dos autos, o valor contábil histórico constante da declaração de imposto de renda não reflete a realidade econômica da operação e não pode substituir o valor venal como base de cálculo ITBI. O tema 1113 do STJ não se aplica ao presente caso, pois a controvérsia envolve a imunidade tributária na integralização de capital social com valor histórico declarado unilateralmente pelos sócios em convergência de interesses, e não a apuração de TBI em operações onerosas entre partes com interesses contrapostos que negociam o valor de mercado do bem. Diante de tais ponderações, impõe-se a reforma da decisão objulgada,
para revogar a tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos principais. Ementa condicional, tributário, agravo de instrumento, ITBI, imunidade, integralização de capital social mediante transferência de imóveis, base de cálculo, valor venal, substituição por valor contábil histórico, impossibilidade, excedente tributável, tema 796 do STF, inaplicabilidade do tema 1113 do STJ, recurso provido, decisão reformada, agravo interno prejudicado. É como voto, presidente. Obrigado, vereadora Joris. Como vota a doutora Elizabeth? Acompanho o voto da relatora, presidente. Obrigado. Confesso que fiquei um tanto em dúvida quanto à solução desse problema. Eu tenho uma posição já na segunda Câmara, que era no sentido de acolher a tese da agravante. Aliás, da agravada. Todavia, me veio o distingue que Vossa Excelência cita, eu vejo ao contrário. É a utilização do valor contábil da declaração do imposto de renda, que não é o valor contábil, é o valor declarado. E a gente sabe que, historicamente, esses valores são defasados. Até porque o imposto de renda não admite atualização a cada anualidade. Então, certamente, esse valor está muito aquém do valor de mercado. Então, o meu argumento é o seguinte: se é o valor de mercado encontrado pelo o declarante para integralizar o capital social, ok. Tema 1113, para mim, indiscutível. Só pode haver mudança nessa declaração se a prefeitura estabelecer o procedimento administrativo com direito ao contraditório pelo contribuinte, que ela, nesse processo, ela não fez. Os autos, pelo menos, não constam. Mas essa nuance de trazer o valor da declaração do imposto de renda como valor de mercado não atende também o entendimento que eu adoto. Por isso, eu vou acompanhar a relatora só por esse motivo, preservando o meu entendimento de que realmente a tese definida por Vossa Excelência seria muito bem acolhida se não tivesse utilizado o valor da declaração do imposto de renda, que certamente está bem defasado. Senhor presidente? Pois não. Mas subsiste aí um aspecto. O município não instaurou o processo. Sim. Né? Esse foi o aspecto que me levou a princípio. Eu também penso exatamente assim. Eu queria trazer para votar como sempre votei. Mas porque o tema 796, ele trata de valor de mercado. Então, isso depõe quanto à declaração feita pelo agravado, que se utilizou de um valor muito ínfimo, certamente. É um valor histórico. É um valor que ele utilizou da declaração de imposto de renda. Digamos que vocês sabem como é que se faz a declaração de imposto de renda. O imposto de renda não admite atualização. Começa por aí. Então, não precisa a gente ser muito expert em contabilidade para saber que esse valor não é o de mercado. Então, o 796 diz exatamente isso. A imunidade em relação ao ITBI, previsto no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite de capital social a ser integralizado. A integralização foi total, mas utilizou o valor errado, não de mercado. Por isso, eu estou acompanhando a relatora, mantendo o meu entendimento que é possível, sim, se a prefeitura não estabelecer o contraditório no procedimento administrativo, prevalece a declaração de valor de mercado feita pelo declarante. Então, anuncio o resultado que a turma, unanimidade, conhece do agravo de instrumento. Aliás, é conhecido e provido o agravo de instrumento, agravo interno prejudicado.
Excelência, só fazer um esclarecimento, só fins acadêmicos mesmo, tá? Sobre essa questão da declaração de imposto de renda. Isso também gera uma outra questão, porque a partir do momento que eu tenho a atualização do imóvel, eu tenho que fazer o reconhecimento dessa atualização que a prefeitura fez. E aí eu tenho um outro problema tributário, que é o recolhimento do ganho de capital. Então, eu tenho que fazer, mesmo sem esse ganho estar existindo, né? Porque a previsão da declaração de imposto de renda, da legislação sobre imposto de renda, é que eu recolho quando houver a efetiva incidência desses recursos, esse ativo entrar no bolso da empresa. E não é o caso que vai acontecer. Mas na hora que eu fazer a atualização com base na tese que foi dada do provimento, eu tenho um outro problema para a empresa, que é o recolhimento do ganho de capital sobre o valor que foi avaliado pela Prefeitura de Fortaleza. É só para fins Isso é verdade, e aí cabe à empresa escolher qual é a opção menos gravosa, né? É verdade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tarde, viu? Gera ganho de capital. Bom, vamos para o número 86 da pauta do PJE. É um agravo de instrumento 300-6604-10-2025. Agravante, município de Juazeiro do Norte. Agravada, Ivone Leite de Luna Cardoso. Advogada, Karine Campos Lopes. Está presente aqui, já vejo, na tribuna. Relatoria do desembargador Washington Luiz de Araújo. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim, doutor. Ela é advogada de quem? Advogada Das servidoras. da gravata, né? Maria Edilane e Ivone Leite. São dois casos. Porque são dois processos? Isso. O 113 também. São dois processos. Dois agravos. Vai fazer a sustentação para ambos, não é? Isso. Vou anunciar o próximo. 113 do PJE. 373-7233, 2025. Agravante, município de Juazeiro do Norte. Agravada, Maria Edilânia Oliveira Lima. Advogada, doutora Karine Campos Lopes. A relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Quer dizer, nós só temos mudança aqui no relator. Eu não sei como foi que eu apresentei uma divergente no processo. É verdade. Bom, vamos fazer por parte, porque nós temos relator. Eu acho que a sustentação dela é a mesma. É a mesma, exatamente. É a mesma sustentação para ambos? É. Então, É só uma questão de visão. então, Vossa Excelência tem a palavra para o regimento. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os componentes da Terceira Câmara de Direito Público. É um prazer estar aqui hoje, no Dia do Advogado, né, exercendo a minha prerrogativa de estar aqui em sustentação oral. E o nosso escritório, há alguns anos, tem expertise em lidar com assessoria jurídica de sindicatos. E tanto a dona Maria Edilânia como a dona Ivone Leite são servidores do município de Juazeiro do Norte. E lá nós temos algumas ações coletivas, né, em que estamos ingressando com cumprimentos individuais. Então, é muito pertinente estarmos aqui hoje, nessa tarde, para trazermos em debate situações que vão aparecer com uma certa frequência aqui na Câmara, já que a postura do município de Juazeiro do Norte tem sido ingressar com os agravos do instrumento, no sentido de questionar decisões que homologaram valores que determinaram a expedição de RPVs precatórios, que concederam justiça gratuita a esses servidores, que, diga-se de passagem, uma das questões que será suscitada posteriormente é justamente a concessão desse benefício da justiça gratuita, pois entendemos que as nossas clientes são, sim, beneficiárias dessa questão da gratuidade, e, tendo em vista que é algo recorrente, é pertinente que a gente traga esse debate ao Tribunal de Justiça, até para padronizar, para termos decisões que realmente sejam compatíveis com os casos que estão sendo trazidos através da Procuradoria de Juazeiro do Norte. Então, basicamente, os dois agravos estão discutindo questões semelhantes, tanto a questão da gratuidade da justiça,
Antes disso, o cabimento do agravo de instrumentos, já que nós temos uma decisão que está sendo atacada através de agravo, e que o nosso escritório, a nossa banca, defende que seja realmente a questão de uma apelação, o recurso cabível, tendo em vista que foi uma decisão que homologou valores, determinou a expedição dos requerimentos, né, das requisições de pagamento. Então, antes de adentrar ao mérito mesmo que está sendo discutido, entendemos que o recurso que foi manejado pela Procuradoria não é o cabível e que, por ser um erro grosseiro, inclusive acompanhando o entendimento do próprio Tribunal de Justiça, STJ, entendemos que não seria cabível a questão da fungibilidade recursal nesse caso concreto. Mas mesmo que seja superada essa questão do manejo inadequado do recurso, nós trazemos algumas questões inerentes ao mérito que entendemos que as nossas clientes têm razão. Antes de mais nada, benefício da gratuidade da justiça. Estamos falando de servidoras públicas que ganham por volta aí de, no máximo, R$9.000 e que estão solicitando esse benefício, tendo em vista que, na ausência da gratuidade, ônus sucumbenciais, alguma condenação em torno dessa temática, traria para essas clientes uma repercussão financeira realmente que comprometeria o sustento familiar, os compromissos individuais delas. Então, primeira situação que defendemos é que ambas têm, sim, direito à gratuidade da justiça. E destacamos também que, uma vez levado à discussão esse tema, o município de Juazeiro apenas ventilou a situação sem trazer elementos fortes que deixem a declaração de hipossuficiência prejudicada. Então, foi uma mera solicitação muito rasteira, sem elementos que melhor fundamentassem esse pleito da Procuradoria. Entendemos também que nessa fase da execução também seria, sim, cabível a questão da condenação em honorário de sucumbência. E, coincidentemente, os dois casos estão muito semelhantes, porque praticamente os agravos foram manejados de uma forma copiou-colou, né? O mesmo recurso é muito semelhante. E aí trazemos benefício da gratuidade, questão dos honorários de sucumbência, a questão do manejo equivocado do recurso, e também trazemos a importância de seguirmos os precedentes que existem no próprio tribunal. Tivemos um julgamento, inclusive, desta Câmara, no dia 30 de junho, sob a relatoria da doutora Joriza, e que acompanhou justamente a nossa tese. Entregamos memoriais para destacar esses pontos que são relevantes, de forma a termos decisões que realmente sejam coerentes e que acompanhem o que vem sendo trabalhado durante as sessões aqui da Terceira Câmara de Direito Público. Destaco também que é uma situação que Vossas Excelências vão se deparar ao longo da rotina de trabalhos, porque realmente são ações coletivas que tiveram sentenças com trânsito em julgado, com diversos cumprimentos individualizados, protocolados pela nossa assessoria jurídica. Então, lá em Juazeiro do Norte, infelizmente, a gente tem tido uma experiência, enquanto gestão, de que até os direitos que são óbvios, que são previstos legalmente e tudo mais, eles têm tido uma resistência muito grande em cumprir administrativamente o que está previsto em lei. E, por isso, essa postura, né, do sindicato, enquanto assessoria jurídica, o nosso escritório, Câmara e Uchoa, tem acompanhado o CISENJU, né, que é o sindicato da categoria, e tem protocolado diversos pedidos de cumprimento. Então, são ações que muitas vezes podem chegar a 600 servidores, 400 servidores, e aí vão diversos temas. Também acompanhamos aqui em Fortaleza, temos expertise nessa área e sabemos o quanto é importante fomentar uma discussão que padronize as decisões em torno desse tipo de demanda, até para tornar a rotina mais efetiva, mais assertiva, mais rápida e poupar também o trabalho que a gente sabe que existe muito nos gabinetes de Vossa Excelência. Agradeço a atenção, gostaria também de destacar que o parecer da 20ª Promotoria nos acolhe também, dentro do que nós estamos discutindo, fora o precedente também da relatoria da doutora Joriza. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição e confio no julgamento de Vossas Excelências. Obrigado. Vou dar uma olhadinha aqui Obrigado, doutora Karine. No relatório, Passo aqui a porque a palavra doutora está me eminente relator. trazendo aqui umas informações que eu acho que não foram
Bom, com relação à primeira questão, o não conhecimento do recurso, eu afasto a preliminar porque a decisão de primeiro grau não pôs fim à execução. Então, é o caso de agravo de instrumento. É o caso clássico de agravo de instrumento. E por essa razão eu afasto a preliminar. Doutora Elizabeth, a preliminar, não conhecimento do recurso. Eu já reconheci, né, já fiz pelo reconhecimento do recurso, pela fungibilidade. Então, é uma das primeiras divergências. Um bom relato. Isso. Pagadora Joriza. Não, é o inverso, Não, é a preliminar. é preliminar. Diverge? A senhora acha que não cabe agravo de instrumento? É isso? Eu fui pela fungibilidade. Então, pela fugibilidade, cabe o agravo. Pronto. Então, a senhora está me acompanhando. Então, Eu estou acompanho, sim. afastando. Nesse ponto, acompanho. Ah, sim. Acompanha. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito bem. Eu vou ler aqui a proposta de emenda. É um caso interessante, senhor presidente, porque... Mas eu vou fazer a leitura sequenciada, que fica mais fácil de entender. Direito processual civil, agravo de instrumento, cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, fase de liquidação da obrigação de pagar, impugnação acolhida, honorários de sucumbência indevidos pelo ente público. Agravo de instrumento com pedido de empréstimo de efeito suspensivo interposto contra a decisão que acolheu impugnação ou cumprimento de sentença, liquidando a obrigação e ato contínuo, condenou o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência, em cima desse incidente. A questão em discussão é analisar se o vencedor da fase de liquidação em cumprimento de sentença pode ser condenado em honorários advocatícios. Apesar de tratar de cumprimento de sentença, as partes ainda discutiam o valor da obrigação pendente de liquidação, o que só seria possível ao devedor fazê-lo mediante impugnação, e foi o que ele fez, assim como fez. Inclusive, os cálculos apresentados pelo ente devedor foram acolhidos e homologados pelo juiz de primeiro grau, liquidando a obrigação. Se no incidente de liquidação o município de Juazeiro do Norte foi vencedor e a parte autora restou vencida, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E os honorários serão calculados sobre o proveito econômico que, na espécie, equivale à diferença entre a execução e a impugnação em desfavor do exequente. Como é que o município de Juazeiro apresenta a impugnação? Diz que houve excesso de execução. A impugnação é julgada procedente. O valor da execução é reduzido. E o impugnante é obrigado a pagar honorários? Mas por quê? Se ele é o vencedor? Eu não vejo como condenar o município de Juazeiro, que venceu o incidente de impugnação, a pagar honorários ao advogado do vencido. É assim como voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Walsh. Como vota a doutora Elizabeth? Presidente, eu peço... Desembargadora Joriza, pela ordem. Desculpa, doutora. A ordem. Pela ordem, eu vou pedir vistas, porque a advogada citou um julgado meu e eu estou querendo bater se são as mesmas circunstâncias, qual é a situação. Tudo bem. Para me apropriar melhor da situação. Vista concedida. Então, senhor presidente, eu sugiro que a desembargadora Joriza já peça também do outro, que é o mesmo caso, só com sinais trocados. Vou anunciar o processo. Com licença, excelência, a senhora gostaria do número do processo? Já nos memoriais tem. Mas nos memoriais tem, se caso precise. Vamos ao 113. Agravo de instrumento, número 300.7372.33/2025. Agravante, município de Juazeiro do Norte, agravada Maria Adilândia Oliveira Lima, advogada doutora Karine Campos Lopes, a relatora doutora Elizabeth Silva Pinheiro. A sustentação serve, doutora, para esse mesmo processo? Sim. Okay. Doutora Elizabeth,
Esse processo é idêntico, só mudou a relatoria. Como vota Vossa Excelência? Vice-presidente, eu venho estudando esses processos porque teve o voto divergente do desembargador Washington. E, ao analisar aqui, estava estudando bastante, e encontrei realmente as decisões da Câmara, né? Nós temos, no processo 300.7442.43 de 2025, em que é agravante o município de Juazeiro do Norte e agravada Maria Aparecida da Silva Santos, né? Tendo como relator Francisco Luciano, desembargador, né? Francisco Luciano Lima Rodrigues, mesmo sentido. Tem uma decisão interlocutória aqui também de outro processo, 300.6749.66/2025, em que é agravante o município de Juazeiro do Norte e agravada Maria Rejane Rodrigues Martins Ferreira, e temos como relatora a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. E temos aqui o processo número 3.651.65 de 2025, que também, como agravante, o município de Juazeiro do Norte, agravada Juliana Moraes de Santana Ferreira, e nós temos como relatora desse processo a desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, a qual eu, nesse momento, estou substituindo durante seu afastamento. E temos também o processo número 3.639.51 de 2025, em que o município de Juazeiro do Norte foi agravante e agravado Otávia Maria dos Santos Souza. Então, são julgamentos que antecederam e, portanto, eu peço vênia ao desembargador Washington para, nesse momento, ainda permanecer com o voto lançado, a minha proposta de voto já lançada nos autos. Agradeço a doutora Elizabeth, e pela sequência, o voto é o meu. Eu já votei provisoriamente acompanhando Vossa Excelência, e o fiz pelo fundamento do tema 973 e pela súmula 345. Resumidamente, mostra-se clara a possibilidade de arbitramento de honorários contra a Fazenda Pública, independentemente da impugnação. Súmula 345 do STJ. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Entendimento este chancelado com o julgamento do tema repetitivo do 973, cuja tese jurídica for assim redigida. O artigo 85, parágrafo 7º do CPC de 2015, não afasta a aplicação do entendimento consolidado na súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. O voto acompanhando a eminente relatora. Desembargador Gleidson, me permita, são dois momentos distintos. Pois não. Tá certo? O momento em que o devedor é instado a pagar e ele não paga, ele vai ser condenado a pagar honorários. Nós estamos numa fase que antecede isso aí, para saber qual é o valor devido. É um incidente para fixar o valor devido. O devedor só tem um recurso, é impugnar o cálculo. Se ele não concorda com o cálculo, se ele considera que o valor é excessivo, essa é a única oportunidade que ele tem de dizer, olha, excelência, o valor está excessivo. E foi o que fez. Foi o que aconteceu aqui. E o juiz reconheceu que havia excesso. Tanto é que homologou o cálculo apresentado pelo devedor. Isso é um incidente.
Nesse incidente em que ele é vencedor, não cabe a ele pagar honorários advocatícios. Não cabe. Caberia se, impugnando, o incidente fosse rejeitado. Não, o senhor está enganado. O cálculo está certo. E qual seria... Quem deveria pagar honorários? A parte vencida. No caso aí, ela é beneficiária da justiça gratuita, não haveria o desembolso, mas haveria a condenação e a suspensão da verba honorária, porque ela é beneficiária da justiça gratuita. Na fase seguinte, a do pagamento, se a parte citada não paga, aí sim, cabe honorários advocatícios. Mas tem, inclusive, a possibilidade do pagamento espontâneo. E dessa fase nós não chegamos ainda. Nós estamos no incidente de liquidação. Muito bem. Desembargadora Joriza, como voto? Eu não faço parte desse colegiado e é só um agravo, né? Eu não vou Então, eu não vou nem poder pedir o voto vista. divergente do desembargador Washington, nesse caso. Não. Aqui é o meu, sim, é o processo dela, né? Seu voto Sim, o meu voto não prevaleceu o voto dela. Sim. E no meu caso, quem foi que divergiu? Foi pedido vista. Eu pedi Assim, foi vista. pedido. Mas não era o caso de pedir vista dos dois? Mas como é que eu posso, ela não se eu não vota. faço parte desse colegiado? Não é o caso, então, de suspender esse julgamento? Vossa Excelência é o último a votar. Poderia pedir vista para peço poder vista suspender. Para trazer junto com o processo que É o caso. Porque aí não havia decisão conflitante, né? Então, o julgamento está Então, suspenso com tá vista tá a certo. desembargador Washington. Tá bom. Ficar realmente coerente o julgamento na próxima sessão. Então, Perfeito. Perfeita solução. julgamento encerrado. Nada. O próximo processo 100, PJE. Apelante Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel. Advogado Francisco Arthur de Souza Munhoz. Já o vejo aqui na tribuna. Apelado Município de Cascavel. Relatora, advogadora Joriza Magalhães Pinheiro. Doutor Munhoz, dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência tem prazo regimental para sustentar. Pronto, Excelência. Padre Gleide, seja bem-vindo. Mudança de colegiado, então, desembargador Washington, doutora Elizabeth, desembargadora convocada, doutora Joriza, demais presentes, representante do Ministério Público. Serei bem breve, é um caso, venho aqui defender os interesses da categoria de professores do município de Cascavel. Lá, a categoria procurou o sindicato e reclamando que o município ele não cumpria as normas básicas dos professores, né, através do piso e plano de cargos e carreiras, assim como o texto de planejamento. Uma questão já batida, já pacificada perante o Poder Judiciário do Estado do Ceará, perante o STF, né, diante da decisão da ADIM, e foi concedido o direito em relação ao plano de cargos e carreiras, porque lá o município, ele, constatando que não havia mais professores na referência 1, 2, 3 do PEB 1, ele entendeu por colocar o piso na referência 5 do plano, violando a lei, tanto a lei federal como a lei municipal, que dizia que o piso nacional tem que ser a referência inicial da carreira. Então, a outra sentença, ela reconhecia esse direito, com base no recurso repetitivo do STJ, que diz, né, do direito à observância do
do plano de cargos e carreiras, do escalonamento, quando está previsto na lei. Inclusive, tem decisões do desembargador Evaldo, do desembargador Washington, do desembargador Gleison. E, quanto à questão do planejamento, a douta sentença, infelizmente, ela negou. E a questão ela é muito simples, porque é questão matemática. É um texto de planejamento para os professores, né, do magistério. A própria sentença reconhece, né, que quem trabalha, me permitam aqui, no Fundamental 1, ele só tem um turno por mês, e quem trabalha no Fundamental 2, ele tem 2 turnos, não completando o texto de planejamento. É interessante que a própria lei municipal, ela também não garante o texto de planejamento lá. Ela dava 80%. Então, por essas questões, eu gostaria de trazer a Vossas Excelências para clamar que seja respeitado o texto de planejamento, que é uma conquista histórica diante da necessidade dos professores municipais, e que seja mantida a sentença em relação à observância do plano de cargos e carreiras em relação ao piso e às consequências em percentuais que está previsto no plano de cargos e carreiras. Era só isso, né, que eu ia trazer para vocês. Fica à disposição para qualquer dúvida, de fato. Sim, Excelência. Foi tão rápido, Excelência. Muito obrigado, doutor Munhoz. Passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Cumprimentando o doutor Munhoz, que foi tão objetivo na sustentação que eu vou até... Essa matéria ele já vem com obrigação. Bom, eu não vou nem ler, então, o projeto aqui de ementa, né, já adiantando que, no caso, né, no meu voto, eu estou acolhendo em parte o recurso para deferir esse 1/3 de carga horária que seja destinado ao exercício das atividades de classe, né, o planejamento, mas indeferir o pleito de horas extras. Por quê? Porque na forma como formulado, ele está muito genérico e abstrato, como se fosse estender a toda a categoria horas extras, sem olhar a situação de cada professor na situação. Então, é dando parcial provimento ao recurso, desprovendo a remessa, dando provimento parcial ao recurso para condenar o município de Cascavel a adequar a jornada de trabalho dos professores municipais, a fim de que, no mínimo, 1/3 da carga horária seja destinado ao exercício de atividades extra-classe, mas indeferindo o pedido de pagamento de horas extras. Muito obrigado, doutora Joris. Doutora Elizabeth, como vota? Acompanha a relatora, presidente. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Eu também acompanho a relatoria e anuncio o resultado. Remessa necessária conhecida e desprovida, apelação conhecida e parcialmente provida nos termos do voto da relatoria. Julgamento encerrado. Excelência, só uma questão. Se eu soubesse que a desembargadora Livramento não ia ficar, eu teria pedido a palavra enquanto representante dos advogados para trazer um testemunho da felicidade que nós temos quando estamos aqui, trabalho da desembargadora Livramento, e sempre atenta, pedir para vistas, nem que para analisar melhor, mantendo o colegiado, como a desembargadora Joris disse. Então, eu gostaria de deixar sentado aqui, como advogado, esse reconhecimento dos advogados em relação à desembargadora Livramento, que de um trato, de uma lenieza que ela tem com todos, e que espero que ela seja bem feliz nesses novos desafios que ela está assumindo. Só o registro. Registro feito. Próximo processo, 23, PJE, 356,90, 43 de 2025, agravo de instrumento, agravante, Maria Gorete de Souza, advogado, Judá Lopes Pereira de Oliveira, agravado, município Juazeiro do Norte, relatoria do desembargador Washington Bezerra de Araújo. Doutor Judá, está em sala? Estou aqui, Excelência. Boa tarde, doutor. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, doutor. Pode usar a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres desembargadores, ilustres colegas aqui presentes, eventuários da Justiça, meu boa tarde.
Excelências, eu dirijo-me a essa tribuna em favor da agravante, que teve seu imóvel desapropriado ali no ano de 2013 ainda pelo município de Juazeiro do Norte, mas que até hoje, até o presente momento, Excelências, não houve a devida avaliação e também a devida indenização do bem imóvel. E qual seria o problema, qual é a lide, qual é a questão? Principalmente o laudo de avaliação pericial. O problema, Excelências, é que o primeiro laudo a ser homologado pelo juiz de origem, ele apresenta falhas graves e, diante dessas falhas, eu gostaria de destacar 3 que são as principais. A primeira delas é que o perito ele deixa de responder quesitos essenciais que foram apresentados por nós, apresentados pela agravante, e quando ele foi oficiado para responder tais quesitos, ele simplesmente colacionou no processo o mesmo laudo, sem responder os requisitos, somente copiou e colou, né, o mesmo laudo, mostrando ali uma conduta extremamente relapsa em relação ao caso. Um outro ponto também, um segundo destaque que eu gostaria de trazer nesse momento, é que o laudo também ele não considera, em momento algum, o impacto da obra, certo? Sobre a valorização ou desvalorização do imóvel. Nós colocamos, Excelências, imagens de satélite mostrando a evolução do imóvel com o tempo, e antes da obra da prefeitura, antes da desapropriação, passava ali uma estrada, era uma terra em que as pessoas ali faziam plantações, criava-se gado, e hoje perdeu completamente esse valor, mas na época era um terreno extremamente valorizado, certo? Então, o laudo ele deixa de avaliar tanto as condições antes e depois fazendo esse comparativo, né? E a ausência desse comparativo, Excelência, é algo obrigatório, ainda mais considerando o lapso temporal, 2013, né, até hoje. Por fim, destaco também, Excelências, que o perito, ele erra, ele se equivoca, numa questão da média entre os valores do imóvel, certo? Porque ele estabelece que faz uma busca, né, de todos os imóveis ali ao redor. Alguns desses imóveis, inclusive, passaram também por desapropriação, né? E ele coloca ali a média do imóvel avaliado, né, da agravante. Ele coloca uma média menor à média dos demais imóveis ali dentro do entorno, inclusive imóveis desapropriados na mesma época. Por isso, Excelências, e gostaria de ser bem objetivo, né, nesse sentido, a homologação, a decisão que homologa este laudo pericial, acaba chancelando um valor muito injusto, um valor desproporcional, um montante obtido a partir de critérios viciados, a partir de critérios totalmente parciais, sendo assim imprescindível a anulação da decisão agravada e que seja determinada uma nova perícia a ser realizada por um profissional diverso. Eu gostaria de destacar isso, precisa-se de um profissional diferente para realizar essa perícia, formular um novo laudo pericial. Excelências, esses são os termos, pelo que aqui nós requeremos o provimento do recurso. Encerro aqui a minha fala agradecendo pela atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Judá, passa a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu começo cumprimentando o advogado, fez uma sustentação concisa e focando no que realmente importa. A questão em discussão, senhor presidente, consiste em saber se a homologação de laudo pericial de avaliação em ação de desapropriação mediante decisão interlocutória e na ausência de concordância das partes quanto ao preço é compatível com o procedimento legal e se os vícios apontados na perícia justificam a determinação de nova avaliação ou a devida análise na sentença final. Razões de decidir. A homologação do valor do imóvel em ação de desapropriação, se houver concordância das partes, deve ocorrer por sentença, conforme o Decreto-Lei 3.365/1941, artigo 22. A decisão que homologa o laudo pericial
sem a expressa concordância dos expropriados e mediante simples decisão interlocutória e não por sentença, destoa do procedimento legal. A parte expropriada demonstra irresignação fundada quanto ao valor aferido pelo perito judicial, questionando aspectos como a não consideração da desvalorização do imóvel após a emissão na posse e a metodologia comparativa utilizada. O juiz de origem, inclusive, havia reconhecido a necessidade de esclarecimentos e manifestação sobre o impacto da obra no valor do imóvel. A fixação definitiva do quanto indenizatório deve ocorrer em sentença, mediante análise pormenorizada de todos os elementos de reasignação e, se for o caso, a determinação de nova perícia, não cabendo ao tribunal fixar o montante da indenização, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juízo natural. Recurso conhecido e parcialmente provido. Obrigado, desembargador Washington. Como vota a desembargadora Joris? Acompanho a relatoria, presidente. Muito obrigado. Doutora Elizabeth? Acompanho a relatoria, presidente. Muito obrigado. Anuncio o resultado, que a turma, à unanimidade, conhece e dá parcial provimento ao recurso dos termos do voto do eminente relator. Agradeço, doutor Munhoz. Fique à vontade para permanecer ou se retirar da sala quando desejar. Obrigado, excelências. Boa tarde, bom trabalho a todos. Anuncio o próximo processo em pauta, o 65 PJE 020 6681 88 2022. Apelante Banco Bradesco S.A. Advogada Mirela Maria Balbino Ferreira, apelado município de Fortaleza. A doutora Mirela encontra-se em sala. Sim, excelência. A excelência dispensa a leitura do relatório. Sim. Prazo de 15 minutos para se manifestar. Obrigada, excelência. Inicio cumprimentando os excelentíssimos desembargadores que compõem a terceira Câmara de Direito Público e também a todos os presentes aqui nesta sessão. Serei bem breve, bem objetiva, mas realmente para trazer alguns esclarecimentos. O presente caso é uma apelação interposta pelo Banco Bradesco, que versa justamente em virtude da sentença que julgou em precedentes os seus embargos à execução, que por sua vez foram distribuídos em virtude do ajuizamento da execução fiscal pelo município de Fortaleza. Os embargos, eles versam, inclusive a apelação, eles versam pela nulidade da CDA, das CDAs que consubstanciam a execução fiscal, a prescrição intercorrente administrativa e a não incidência do ISS sobre as rubricas COSIF, que é o cerne da questão trazida aqui. Os embargos eles foram julgados porque o magistrado entendeu que o banco ele participou de todo o processo administrativo e, por esse fato, não teria que ser alegada a prescrição intercorrente e também entendeu pela interpretação extensiva aplicando o tema 296 do STF com relação à tributação das rubricas COSIF, seguindo pela linha de entendimento do fisco municipal, e que assim diz a tese. É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. Contudo, excelências, com a devida vênia, nota-se o equívoco na decisão de primeiro grau, porque, na verdade, as rubricas COSIF, elas não se tratam de prestação de serviços que gerem a incidência do ISS, mas eles são meros ajustes contábeis feitos internamente pela instituição bancária. Inicialmente, de forma preliminar, eu queria esclarecer um pouco com relação à prescrição intercorrente que aconteceu no processo administrativo. O que aconteceu é que o município, ele cobra o ISS referente aos exercícios de 2007 a 2012 e também o exercício de 2019. Em abril de 2012,
foi expedido o termo de início de fiscalização e entre abril e setembro de 2012 ocorreram algumas movimentações, como a apresentação da defesa administrativa e também o despacho determinando a remessa dos autos ao colegiado pré-julgamento. Contudo, entre outubro de 2012 até abril de 2020, não houve qualquer manifestação no processo administrativo, por única e exclusivamente desídia e inércia da autoridade fiscal. Ou seja, entre todo esse período, dá para perceber que transcorreu o prazo de 7 anos sem que houvesse qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de movimentação pelo fisco. Então, como todos sabem, a prescrição intercorrente, ela se configura após o transcurso de 5 anos por inércia da entidade fiscalizadora, sem qualquer tipo de manifestação exclusivamente dela, que foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Então, a execução fiscal, o processo administrativo, ele não pode ficar à mercê da autoridade fiscalizadora, porque isso seria uma punição ao contribuinte, né, sem que ele pudesse, sem nenhum tipo de andamento. E por isso restaria configurada a prescrição administrativa do processo. E, contudo, caso assim Vossas Excelências não entendam pela preliminar, a gente vem para o cerne da questão, no mérito, que seria justamente a não incidência do ISS sobre as rubricas COSIF. O banco, ao analisar o processo administrativo, é possível verificar que o município de Fortaleza, ele entende como tributável algumas receitas que, para ele, é prestação de serviço. E aí, que são justamente os códigos de subgrupo 7.1, que seria o 7.1.7.40.00 dígito 7, 7.1.9.99 dígito 9 e o 7.1.7.9900 dígito 3. Explico para melhor esclarecer a questão. O Banco Bradesco, ele é uma instituição financeira propriamente dita, então ele é autorizado a funcionar no sistema financeiro nacional e ele é regulamentado pelo Banco Central do Brasil. E o Banco Central, o Bacen, ele obriga que todas as instituições financeiras, elas operem por meio da utilização do plano COSIF, que nada mais é do que o plano contábil das instituições do sistema financeiro nacional. Esses códigos, esses derivados desse plano COSIF, eles são utilizados internamente para a contabilidade como uma forma de facilitar a fiscalização pelo Banco Central. Então, toda vez que ocorrer algum tipo de operação ali no banco, ele precisa registrar essas contas para que depois, quando o Banco Central for fiscalizar, ele entenda exatamente cada operação financeira que ocorreu. E aí, o grande equívoco que acontece nessa questão é porque o plano COSIF, ele não nomeia as contas contábeis. Por isso que ele gera um equívoco e o fisco entende como se fosse prestação de serviço, mas na verdade esse plano ele apenas classifica de acordo com o tipo de operação que originou a renda e que ela será contabilizada. Então, por exemplo, nós temos as contas do grupo 1, nós temos as contas do grupo 4, as contas do grupo 7. As do grupo 1, elas representam o ativo do banco e as do grupo 4, elas representam o passivo. Então, por exemplo, trazendo aqui para os senhores, um exemplo prático seria um empréstimo, né? Um empréstimo financeiro. Então, o empréstimo, ele é registrado na conta 1.6, porque 1 que seria o ativo e o 6 porque seria a movimentação financeira. E aí, quando o banco ele faz um empréstimo, né, uma pessoa física, por exemplo, ela vai buscar um empréstimo de R$10.000 a ser pago R$1.000 por mês. Quando ela vai devolver esse valor aos cofres do banco, quando ela paga os R$1.000 mensais, aquela operação ela já foi tributada pelo IOF, porque é uma operação financeira, lá quando a pessoa física realizou. Quando ele devolve o valor, ou seja, o banco que tinha um passivo de R$10.000, agora tem menos 1.000, e aí sucessivamente, mensalmente. Então, esse valor que entrou não é uma prestação de serviço,
Esse valor que entrou vai ser um mero ajuste contábil para que o Banco Central saiba o que é que está ocorrendo. Então, assim a gente entende que a operação ela já ocorreu e ela já é registrada nas contas 1.6 e 1.4. As contas 7.1 apenas são meros ajustes contábeis internos da instituição. Elas não são prestação de serviço. É apenas para identificar uma operação que ocorreu. Desse modo, por não ser prestação de serviço, mas ser meros ajustes contábeis, a instituição entende que não é tributável, sendo equivocado a sentença que tinha sido proferida e que tinha acompanhado o entendimento do fisco municipal. Desse modo, a gente pugna pelo provimento da apelação para que seja reformada a sentença e seja extinto a execução fiscal e o crédito que lhe acompanha. Fico à disposição e agradeço pela atenção dos senhores. Obrigado, doutora Mirela. Passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Obrigada, presidente. Cumprimento também a doutora Mirela pela sua sustentação oral. Eu vou ler a emenda, presidente, e me coloco à disposição dos colegas para qualquer esclarecimento. Trata-se de apelação civil interposta por instituição bancária contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ISSQN incidente sobre receitas decorrentes da prestação de serviços bancários, conforme discriminado nas certidões de dívida ativa. Questões em discussão. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente no âmbito administrativo em razão da tramitação prolongada do processo fiscal. 2, saber se as certidões de dívida ativa gozam de presunção de liquidez e certeza nos termos da legislação de regência. E 3, se há compatibilidade entre os serviços bancários prestados e os itens descritos na lista de serviços anexa à Lei Complementar número 116 de 2003, admitindo-se interpretação extensiva. Razões de decidir. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a tramitação de processos administrativos tributários suspende o curso do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição intercorrente enquanto não encerrada a fase administrativa. As certidões de dívida ativa que instruem a execução atendem aos requisitos legais exigidos pelos artigos 202 do CTN e artigo 2º, parágrafos 5º e 6º da Lei 6.830, contendo todos os elementos essenciais à sua validade, não havendo nulidade a ser reconhecida. E a tributação do ISSQN sobre receitas bancárias é legítima quando relacionada a serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar 116, de 2003, ou a eles compatíveis, admitindo-se interpretação extensiva, entendimento já pacificado em sede de recurso repetitivo. A cobrança do imposto sobre receitas provenientes de atividade meio bancária, como análise de crédito, fornecimento de extratos e processamento de dados, não viola a competência tributária dos municípios, nem configura bitributação. Então, a cabeça da emenda fica direito tributário, processual civil, embargos à execução fiscal, atividade bancária, ISSQN, prescrição intercorrente no âmbito administrativo, não configurada. Certidão de dívida ativa, requisitos essenciais, ausência de vícios formais, possibilidade de interpretação extensiva dos itens da lista de serviço, compatibilidade com a Lei Complementar 116 de 2003, sentença mantida, recurso desprovido, é como voto, presidente. Obrigado, desembargadora Joriza. Como vota a doutora Elizabeth? Acompanho o voto da relatora, presidente. Muito obrigado. Também acompanha a relatoria e anuncio o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Os termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Fique à vontade, doutora Mirela. Obrigada, excelência. Processo 109. É o 350.78.79/2024. Apelação civil, apelante e apelada, Francisca Evanier
Fernandes Maia, advogado Jofre Medeiros Montenegro, apelante apelado município de Maracanaú, relatoria advogadora Joriza Magalhães Pinheiro. Doutor Jofre, Pois não. O resultado do voto da eminente relatora atende os interesses do seu constituinte. Desejo Só assim, agradeço. Só agradecer. E desejar uma ótima tarde. que doutora Elizabeth mantém o voto. Mantém o voto. Mantenho o voto, sim, presidente. Mantenho o voto. Também mantém o voto provisório, acompanhando a relatoria, anuncio o resultado. E a turma, à unanimidade, conhece dos recursos, desprovendo do ente municipal e provendo da parte autor. Julgamento encerrado, doutor Júlio. Ótima tarde. Obrigado. Bom, nós temos 5 processos. Apelante do município do Ipu. Vou anunciá-los. São todos conduzidos pela doutora Natália Estélia Rodrigues dos Santos. A doutora Natália está a posto? Vejo aqui na tela. Vou anunciá-los. O 107 da pauta é o 3.862.44/2024. Apelante município do Ipu. Apelada Ilha Maria Rodrigues de Farias. Advogada doutora Natália Estelita Rodrigues dos Santos. Advogadora Joriza, relatora. O 108 da pauta é o 3.863.29/24. Apelante município do Ipu. Apelado Francisco Célio Azevedo. Advogada da mesma doutora Natália. A relatoria também a doutora Joriza. 110 é o 3.674.51/2024. Apelante município do Ipu, apelada Maria de Lourdes de Souza. Advogada doutora Natália Estelita. Relatoria, doutora Joriza Magalhães Pinheiro. 111, 3.886.72/2024. Apelante município do Ipu, apelada Dejane Tomer de Souza. Advogada doutora Natália Estelita Rodrigues Santos. Relatoria, doutora desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. E, finalmente, o 112 da pauta é o processo 3.897.04/2024. Apelante município do Ipu, apelado Francisco das Chagas Abu Nascimento, advogado doutora Natália Estelita, relatora, desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Esses 5 processos anunciados têm como objeto progressão funcional com interstício de 12 meses. Doutora Natália, dispensa a leitura do relatório. Boa tarde, dispensa, Excelência. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para fazer a sustentação. Tudo indica que a tese é a mesma, valerá para todos eles. Isso mesmo. Mais uma vez, boa tarde. Saúdo essa Câmara, serei breve. A questão controvertida nesse caso trata-se do Fundo de Direito dos Servidores acerca da progressão funcional pelo tempo. O município de Ipu tem uma legislação própria, né, o Plano de Cargos e Carreiras dos Professores Municipais, e essa lei de 2011, ela previa que o município tinha um prazo de 40 dias para formar uma comissão de avaliação, que a cada 2 anos faria a avaliação dos profissionais, tanto na progressão horizontal, quanto na progressão vertical, que eu vou utilizar os termos acadêmico e não acadêmico, porque creio que seja mais didático. O que nós estamos debatendo aqui são as progressões pela via não acadêmica, que a lei prevê uma progressão por critério funcional. Mesmo com a lei tendo sido publicada em 2011, o município de Ipu, até a data de hoje, nunca formou a comissão de avaliação. Ou seja, os professores de Ipu, que estavam e estão concursados até hoje, eles nunca tiveram o direito de progredir pelo tempo.
Eles progrediram de forma acadêmica. Os que fizeram pós-graduação, os que fizeram mestrado, conseguiram progredir, mas a progressão pelo tempo não foi possível. Vista disso, nós ingressamos com essa ação para fazer o reconhecimento do direito de progressão desses professores. E a nossa pretensão foi acolhida em primeiro grau, visto que o STJ define que a prescrição do fundo do direito, que é o direito de progredir, ela só é contada quando há a pretensão resistida. No entanto, como nunca foi formada a comissão de avaliação, os professores nunca tiveram a chance sequer de ter a sua pretensão resistida, ou seja, o município ficou omisso. E aí, a doutora juíza de primeiro grau reconheceu o direito de progressão durante todo esse tempo, desde 2011, e os impactos financeiros apenas dos 5 anos antecedentes ao pedido. O município de Ipu apelou à sentença, alegando que o fundo de direito teria prescrito nesse caso. No entanto, não há como ter a incidência da prescrição, visto que não teve pretensão resistida. E a súmula do STJ é bastante clara nesse sentido, de que a prescrição do fundo de direito, ela tem um prazo de 5 anos quando há pretensão resistida, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, a parte autora vem até a presença de Vossas Excelências requerer que seja mantida integralmente a sentença de primeiro grau, visto que a argumentação trazida pelo município, ela foge totalmente dos precedentes, até do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dos precedentes do STJ, e já é matéria praticamente pacificada nos tribunais superiores acerca de progressão funcional. No mais, estou à disposição para qualquer esclarecimento quanto à legislação municipal, pois é específica, e agradeço a atenção dos nobres embargadores. Obrigado, doutora Natália. Passo a palavra à eminente relatora, embargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Obrigada, presidente. Cumprimentando também a doutora Natália. Bom, apelação interposta pelo município de Ipu em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ente público municipal a implementar todas as progressões funcionais por antiguidade, a que a parte promovente faz jus em razão do período trabalhado. Eu estou aqui fazendo a leitura de uma ementa, mas são todas iguais, porque é a mesma situação fática e de direito nos 5 processos. Discute-se, neste feito, a preliminar de prescrição do fundo de direito, a eficácia da previsão legal de progressão de carreira pela via não acadêmica horizontal, através do critério de antiguidade, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Lei Municipal 256 de 2009. Razões de decidir. Rejeitada a preliminar de prescrição do fundo de direito da matéria, tendo em vista que a progressão funcional é direito subjetivo do servidor, que desde que atendidos os critérios de inteligência do artigo 1075 do Superior Tribunal de Justiça, passa a integrar o patrimônio jurídico do servidor, podendo este pleitear a progressão de forma retroativa, ressalvadas as parcelas remuneratórias alcançadas pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 85 do STJ, da súmula 85 do STJ e do artigo 1º do decreto 20.910 de 1932. A Lei Municipal 256 de 2009, que dispõe sobre a reestruturação do plano de carreira e remuneração dos profissionais de magistério e da educação básica pública do município do Ipu, prevê que do percentual previsto para a evolução desses profissionais, 60% ocorrerá pelo critério de desempenho e 40% por antiguidade. Para a apuração do tempo de serviço dos servidores, na sua respectiva referência, a fim de determinar a classificação destes no critério de antiguidade para evolução, o artigo 30, parágrafo 1º da Lei Municipal 256 de 2009 determina que devem ser obedecidas as disposições contidas em legislação específica. Desta, porém, não há notícias de promulgação. Destarte, considerando que a matéria ainda não foi devidamente regulamentada no âmbito do município de Ipu, a norma que confere o direito à progressão tem eficácia limitada, carecendo de auto-aplicabilidade pelo Poder Judiciário, sendo impossível aferir se a servidora
foi alçada ao percentual dos 40% que fazem jus à progressão funcional por antiguidade. Na ausência dos critérios legais para o disciplinamento da matéria, não pode o judiciário substituir tanto a vontade legislativa quanto a administrativa e conceder a progressão funcional à servidora sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes, esculpido no artigo 2º da Constituição Federal. E a cabeça da ementa ficaria direito administrativo, apelação civil, professora, município do Ipu. Progressão funcional pela via não acadêmica, critério de antiguidade, norma de eficácia limitada não autoaplicável, necessidade de edição de legislação específica, impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, discricionariedade da administração pública, recurso provido. É como voto, presidente. Muito obrigado, desembargadora Joris. Como vota a doutora Elizabeth? Com a relatora, presidente. Muito obrigado. Também confirmo o voto provisório, acompanhando a eminente relatora em todos os processos anunciados e julgados nesta assentada. Recurso conhecido e provido em todos eles, os termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Fique à vontade, doutora Natália. Boa tarde. Boa tarde. Bom, agora temos aqui na nossa pauta alguns processos adiados. PJE, o número 12 da pauta, da relatoria da desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro, é o 300-1109-16-2024. O número 33, também da relatoria da desembargadora Jorisa, é o 080-0009-07-2023. 79, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro, 028-0035-67-2021. E o 99, da desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro, 020-69-21-44-2021. Todos a pedido da respectiva relatoria. Processos retirados de pauta a pedido das relatoras. Da desembargadora Jorisa, o número 10, processo 372-0953-2025. O número 11, 300-0684-23-2024. O 21, 300-704-24-2025. O 22, 300-2298-13-2024. E o 81, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro, processo 3026-475-57-2024. Temos agora o julgamento dos processos, ratificação dos processos na nossa pauta de hoje, mas já vejo aqui um pedido de vista anunciado, e eu vou começar por ele. O processo número 1 da pauta. Processo da relatoria Vagador Washington Bezerra de Araújo, 00-12-629-48-2017. Apelação civil, apelante município de Pacatuba, apelado Geométrica Construções e Incorporações Limitada. Palavra, eminente relator. Professor relator, que foi que pediu visto? Não, tem um anúncio no chat, então eu primeiro vou voltar em julgamento para poder... Depois... Sou eu estou pedindo vista do processo do desembargador. Antes que a vista seja lhe concedida, eu tenho que ter o voto do relator. Então, deixa eu abrir aqui o processo. É isso. Primeiro tem que ser votado, para pedir vista depois. Estou começando por ele exatamente porque eu já tinha visto o seu anúncio de vista. Café. É o número 1.
Estou aqui já abrindo. Basta ler a emenda aí. Caixa alta. Vamos lá. Processual civil e tributário. Apelação civil. Extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse processual. Tema 1184 do STF. Tramitação por mais de 5 anos. Ausência de citação do executado. Prévia intimação da Fazenda Pública Municipal. Princípio da eficiência e economicidade. Recurso conhecido e desprovido. Muito obrigado, vereador Washington. Vereadora Joris. Eu acompanhei o voto do relator. Mantém? Confirma? Confirmo. Ok, muito obrigado. Eu peço Doutora vista. Elizabeth. Eu peço vista, presidente. Vista concedida. Vou analisar melhor. Vista concedida. Bom, então não temos mais processo com destaque. Senhor presidente, o 81 eu não votei. Ah, foi? Vamos aí. Eu não votei porque tem aquele caso em que... foi retirado de pauta? Ah, bom. Ah, é um desses que tá... Você falou. Retirou. Foi, do vereador Elizabeth, a doutora Elizabeth. Tirado de pauta, ok. Bom, então, retornemos à parte final dos nossos votos. Dá agora o vereador Washington sobre os demais processos pautados. Eu confirmo todos os votos lançados antecipadamente. Agradeço. Vereadora Joris. Também confirmo todos os votos. Doutora Elizabeth. Sim, confirmo todos os votos. Também confirmo todos os votos, por me proferido na condição de relator e vogal. Consulto ao doutor representante ministerial, se há algum destaque ou manifestação dos processos de interesse da instituição do Ministério Público. Não, excelência. Muito obrigado, Roberto. A doutora representante ou representante da Defensoria Pública encontra-se em sala? Não, então não há manifestação anunciada. Declaro julgado todos os processos pautados nesta sessão e publicizados. Julgamento encerrado. Quantos processos temos hoje? 108. Mais 110. 110 processos, considerando que só 3 votaram, né? Com produtividade excelente. Alguma coisa mais a tratar? Não. Não, presidente. Então, declaro encerrada a sessão. Até a próxima semana. Até a próxima semana. E tenha um bom feriado, né? Sexta-feira, né?